Tudo bem, guerreiros da manhã? Como é que vocês estão? A tia Elaine está morrendo de saudade de vocês. Não só eu, como a tia Paula também. Espero que passe o mais rápido possível esse momento pandemia, né? Para que possamos nos encontrar, nos abraçar de novo, né? Que a tia sente muita falta disso também. Não sei vocês, mas a tia tem. Bom, hoje estamos comemorando um dia que tem um símbolo que muita gente fala, que tem até umas orelhinhas assim, ó. Sabe o que que é? Hã? A Páscoa, exatamente. Olha aqui, a Páscoa, né? A Páscoa é uma história muito antiga e ela está no nosso livro sagrado, nosso manual da vida, que é a Bíblia. E essa história linda e maravilhosa, ela está escrita em Êxodo, o nosso segundo livro da Bíblia. Vocês sabiam disso? Que fica no Velho Testamento. E é uma história bem legal. E vocês sabiam que são duas histórias da Páscoa? São duas Páscoas? Pois é. A tia Elaine vai contar aqui para vocês. Preste bastante atenção, que é uma história bem interessante, que uma é a continuação da outra. A primeira foi preciso passar por essa primeira Páscoa para chegarmos na segunda. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá aprender? Então vamos. Bom, havia o povo de Israel que vivia em um lugar chamado Egito. Alguém já ouviu falar? Pois é, esse lugar era governado por um rapaz bem chato, cara feia, que é o Faraó. Olha como é que é a carinha dele, bem animadora, né? O Faraó, ele manteve o povo de Deus por 400 anos como seus escravos, né? Eles eram seus escravos. E vocês sabiam o que é ser escravo? Escravos são as pessoas que trabalham, não ganham nada, a não ser apenas o alimento. Era o que o povo de Deus tinha como recompensa. Então eles trabalhavam muito, não tinham descanso, né? E o faraó maltratava muito o povo de Israel. Só que Deus, ele mandou um homem chamado Moisés. Moisés, só que quando Deus mandou, olha só como Deus é maravilhoso. Quando Deus mandou, Moisés era um bebezinho, né? Era um bebezinho. Vocês lembram da história do bebezinho na cestinha, que foi deixado no rio, que foi criado pela filha do faraó? Pois é, e não foi à toa não. Sabe por quê? Porque Deus enviou Moisés para salvar esse povo, o povo de Deus. Moisés amava o povo de Deus. Ele cresceu sabendo quem ele era. Ele era um hebreu. Ele era o povo de Israel também. Não foi à toa que ele foi para lá, né? Para esse lugar lá, para o Egito, né? Porque Deus é maravilhoso demais, né, gente? Nossa, às vezes a gente não entende, mas ele está sempre trabalhando ali, né? O povo de Deus começou a se multiplicar. E o faraó falou que tinha que pegar as crianças, os primogênitos, e matar ou jogar no rio Nilo, né? Porque estavam crescendo muito, a população estava crescendo muito. Moisés teve que um dia fugir para Mídian, né? Para a cidade chamada Mídian. Por quê? Porque ele viu um homem do Egito, maltratar um homem hebreu. Então, o que ele fez? Por ele gostar tanto dele, ele foi lá e, e matou esse homem, teve que fugir para lá. Moisés era um homem que gostava de cuidar muito dos animais, né? Então, ele cuidava dos carneirinhos, cuidava, né, dos animais que tinham do seu sogro, que é o seu Jectron, né? Que é
que um dia ele teve que pegar esses animaizinhos e levar para o Monte Hebreu, né? O Monte Hebreu, né? E o Moisés cuidava direitinho desses animais. Ele viu, né? Ele chegando lá nesse monte, ele viu uma sarça, né? Uma sarça pegando fogo, né? Ele pegava fogo e, por incrível que pareça, ficava intacto aquela árvore. Pegava fogo, mas não desmanchava de jeito nenhum. Foi aí que Deus falou com Moisés, né? Falou para Moisés que libertasse o seu povo, né? Que libertasse seu povo. Só que Moisés, ele falou assim: Senhor, como é que eu vou chegar lá no faraó e dizer para libertar esse povo? Eu sou tão pequeno, sou tão frágil, Senhor. Como eu vou fazer isso, né? Só que aí Deus falou assim para ele: Moisés, eu estou contigo, confia em mim. Vai lá no faraó e diga para ele libertar o meu povo. Mas, Senhor, como é que eu vou chegar nele e vou dizer que quem mandou eu ir lá? Fala, você vai dizer assim: eu sou, eu sou quem me enviou até aqui e mandou te dizer isso. E Moisés foi conversar com o rei e disse para libertar o povo de Deus. Mas o coração daquele rei era tão ruim, tão duro, que ele não libertou esse povo. Ele não quis de jeito nenhum. Foi aí que, quando Deus enviou as 10 pragas do Egito, vocês já ouviram falar? São 10. A tia vai falar apenas da nona e da 10ª. Se vocês quiserem que a tia fale das outras, é só mandar lá no grupo Guerreiros da Manhã. Tia, eu quero saber as 10 pragas do Egito, que a tia vai falar todas para vocês. A tia tem tudo relacionado aqui. A nona praga, o povo do Egito ficaram no escuro 3 dias. Só que o povo do Hebreu não, porque era o povo de Deus. Deus fez com que fizesse ficar 3 dias sem luz, na escuridão mesmo, no breu mesmo. Só que aí veio a 10ª praga. Gente, que 10ª praga é essa, né? Que era muito difícil. Mas Deus deu algumas orientações ao povo do Hebreu. Ele disse que pegasse o seu cordeiro, o mais limpo, o mais bonito, né? Pegasse e sacrificasse esse cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das suas casas, né? Pediu que todo o povo de Hebreu, ao sacrificar o seu cordeirinho, que é um animal novo, né? Pegasse o seu sangue e passasse nas umbrais. Para quê? Para que o povo de Deus fosse protegido, né? E quem não tivesse essa marca, eles não eram protegidos. Então, o que que acontecia? O povo de Israel, ele tinha que pegar esse cordeiro, né, como a tia falou, né, e passar o sangue nos umbrais. Pois todas as casas que tinham essas marcas, elas estavam livres. A tia tá repetindo só para vocês não esquecerem, tá bom? Aí o que eles tinham que fazer? Aí assava esse cordeiro. E se fosse uma família pequena, eles tinham que chamar os vizinhos, né? E eles tinham que comer toda aquela comida, né? Não podia sobrar nada, 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 porque depois dessas pragas eles tinham que sair de lá. Tinha que sair todo mundo. E Deus mudou aquele dia, porque aquele dia ficou marcado como a
Páscoa do povo hebreu. Então, todos os anos, eles comemoravam aquele dia como a Páscoa, né? Porque eles tiveram uma mudança, foram para um lugar onde tinha bastante leite e mel. E aquele dia ficou marcado como a Páscoa do povo hebreu, né? Por que também? Pois aquela noite da 10ª praga, nos conta que foi assim, difícil. Por quê? Porque morreu todos os bebês, todos os primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, até ele morreu. Mas o povo que tinha o sangue nos umbrais estavam protegidos. E eles foram salvos por Deus, né? Então, vamos para a segunda Páscoa.